Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias e para essa primeira entrevista da temporada eu resolvi chamar o cara que só não é meu melhor amigo, porque eu conheço o meu melhor amigo tem 35 anos já. Carlos Roberto Merigo, que é assim que a gente chama ele quando quer zoar, mas no geral é só Merigo, que começou lá atrás meu cliente, hospedando o blog dele, e um dia me mandou uma mensagem perguntando como eu fazia para gravar meu podcast por Skype. E daí, o resto é a famosa história. E é engraçado porque aqui no Boa Noite Internet eu já entrevistei as duas sócias do Merigo na B9 Corporation of America. E eu vi que a Cris Bartz eu entrevistei em abril de 2019. E a Juva Lauer, que também é a esposa do Merigo, eu entrevistei em abril de 2020. Então, claramente, abril é o mês do B9 aqui no Boa Noite Internet. Ateus, expliquem essa. E eu já tinha então chamado a Cris e a Ju aqui, e nunca tinha convidado o Merigo, que costuma ser o cara que bota os outros para falar, entrevistando ou mediando podcast. Eu quis conversar com o Merigo porque a gente começou a mexer com esse negócio aí de internet lá atrás, na virada do século. E a gente meio que se criou no site B9, nos podcasts da família B9, chamando os outros de dinossauro, que não conseguiam ver as novidades chegando e se apegavam ao passado. No caso, a novidade era a internet, que tinha o quê? Chegado para ficar. Muita gente achava que era modinha, só coisa de nerd, que a TV ia ser para sempre a maior mídia do planeta e que já estava tudo resolvido. Que os jovens, que no caso éramos nós dois, a gente devia era respeitar a opinião dos mais velhos, mais experientes, parar com essa bagunça de blog, de Orkut, entender que não é assim que as coisas funcionam. E toca a gente fazer podcast e palestrinha explicando que o Twitter ia sim mudar o mundo, que era uma grande praça pública onde todo mundo tinha voz, não só os donos de rádio ou televisão. 20, sei lá quantos anos depois, a nossa profecia se concretizou. Eu vi agora aqui num relatório do governo federal que 90% dos lares do Brasil hoje já têm acesso à internet. A gente passa mais tempo olhando para a tela do celular do que devia. E, aliás, chamar aquele aparelho de celular é coisa de velho. É que nem chamar a publicidade de reclame. Jovem não fala celular, fala telefone. Sendo assim, é isso que eu e o Merigo viramos. Dinossauros da internet, vendo as novidades e os hypes chegando e dizendo, calma aí, galera, também não é assim, não é para achar que esse novo app social vai mudar o mundo. E aí, um dia no passado, a Juva Lauer me deu uma zoada, que eu estava comentando meio desolado que tudo isso aí de Web3, de metaverso, e não via graça em nada disso, só via hype, que as pessoas estavam malucas de achar que isso ia dar em alguma coisa. Ficava desesperado das ideias de ver bilhões jogados fora, enquanto eu aqui fazendo podcast, mais de 15 anos fazendo podcast, ninguém se interessava nem dava valor. E aí teve esse papo que eu acho que rolou ano passado, não lembro nem se foi pessoalmente ou se foi no Zap, que a Ju falou isso. A Ju falou especificamente do Clubhouse. Ela falou assim, você e o Merigo eram os caras animados, criou Twitter antes de todo mundo. Agora, isso aí não é nada. Web3, mas não é Web3, não sei o quê. Mas é isso, você ficou cansado? O que é a idade, o peso da idade, o peso de ver as coisas? Por que você virou junto comigo? Estamos lá no Retiro dos Blogueiros. Por que você virou o dinossauro do digital? Cara, não tinha pensado por esse lado, mas é verdade, né? Se você comparar nessa época aí, 2005, isso. Né? Com o lançamento de blog, a gente usava tudo, Twitter, criou conta, convencia os outros a criar. E os concorrentes do Twitter tinham lá, como é que é? Plucker, fez tudo. Não tinha nada, não tinha tempo ruim, né? Isso. Para aplicativo, para ferramenta. YouTube também saiu criando coisa, vamos fazer canal. A gente fazia vídeo antes de vídeo ser modinha, né? Antes de ter YouTube. Antes disso aqui. Antes de ter, não existia YouTube, tá? Como que vai publicar? Não tinha banda, não tinha... Era o blip.tv. Isso, exatamente. E a gente publicando podcast em vídeo. Sim, o que mudou, é óbvio, eu acho que tem peso da idade, eu acho que isso é real em algum sentido, mas tem muito também dessa, assim, essa quantidade de coisas que
ao longo dos anos foram sendo lançadas, né, insensadas, e talvez a reação que muita gente tem, né, às coisas. Talvez eu tenha sido essa pessoa lá no passado e hoje não tenho paciência com quem é assim. Eu lembro até hoje de um cara, eu trabalhava numa agência de publicidade, né, nesse período, e eu era lá o garoto das tendências, né, das novidades. Então, eu era o responsável por levar essas coisas e por apresentar para o mundo de publicitários o que era a internet, né? Inclusive, tinha um dos VPs de criação, quando eu falei, vamos subir a campanha do cliente no YouTube, ele perguntava, mas tem que pagar? Como é que é? Isso era um nível de conhecimento. É isso, não tem. Mas aí, quando o cara falava isso, qual era a tua reação? O que isso era? Sair porta fora? O que passava na tua cabeça? Tinha uma... não decepção, porque eu não sei se eu esperava muita coisa, mas tinha aquela sensação de você ser o bicho exótico, né? Tá. Dentro de uma empresa antiga, ela cada vez aumentava, assim. Mas, por outro lado, se a gente for olhar, então, 18 anos atrás, é isso? Eu tô com medo de fazer essa conta. Mas é 18 anos atrás, 2005. Para mim é como se fosse 5 anos atrás. Também, não é? Tinha, por exemplo, uma das coisas que a gente fazia lá em 2008, 2009, era um vídeo podcast, que era o que a gente chamava, que era do Dudu, do André Matarazzo, do Figueira e do Serginho, que era o 3,8, que o nome era, que na época era, a verba digital era 3,8 do orçamento total das marcas. Eu não vou te dizer que hoje inverteu, porque Globo, rádio, enfim, tá aí, mas assim, inverteu o pódio, né? O digital até, enfim, dependendo como você fizer a conta, o offline até você contar cada padariazinha que promove o post no Instagram, essa conta fica desigual. Então, todas aquelas tendências que você apontou e você e eu, a gente no site B9, pregava. Tem que ser assim, tá errado, né? A gente fazia os Braincast ao vivo. Eu lembrei, estava lá no SXSW até 2 semanas atrás. Lembrei de você, que você arrumou briga com o cara da agência lá. Sim, graças a Deus que esse é o nome dele, o cara da Cakeway. Isso, você arrumou briga dizendo que o SXSW era muito mais legal que Cannes. Né? Mas eu fui mirim, mas enfim, quando você me entrevistar eu conto essa história. eu fui mirim. E aí tava lá esse ano, encontrando o pessoal lá nos eventos, e assim, lá virou Cannes, né? Sim, porque só tá todo mundo de agência e de cliente, eles estão lá. E tinha um povo reclamando, né? Dizendo, olha só... numa vibe meio Orkutizou, né? E aí eu citei você lá, falei, mas eu lembro assim, o Cris escreveu um texto no B9 falando disso, a gente incentivou isso. A gente falou, galera, tem que ir lá. Então não dá pra ficar reclamando que agora os publicitários estão aqui, porque a gente falou pra ir lá. Então, é bom você falar isso, porque assim, a minha pergunta é, deu certo? Então deixa eu refazer a pergunta. Deu certo? Com ponto de interrogação. Você acha que o que você pregava, o que você via, o que você imaginava, não só de onde as coisas são publicadas, numa página de jornal ou num super banner, um DHTML, mas assim, coisa de as pessoas estarem mais no centro, falar mais das pessoas. Deu certo? O seu sonho lá de trás, as coisas que você pregava, você acha que deu certo ou a internet, especificamente nisso, foi um fracasso? Cara, que... envolve muita coisa, né? Envolve o que a internet fez com a gente, o que a gente está fazendo com a internet. Né? Isso. Assim, do ponto de vista de comunicação, eu acho que existem avanços que foram claros, assim, né? No sentido de muita gente que naquela época sempre achava que não ia dar em nada, né? Finalmente teve que ceder e ver que como a gente cansou de falar, né? O digital, a transformação digital vai atropelar todo mundo. A internet chegou para ficar. Chegou para ficar, isso realmente aconteceu. Apesar de que você não tem mais que ficar explicando para as pessoas a importância da internet. Como a gente tinha que fazer, né? Eu já contei a história acho que em um Boa Noite Internet, já contei a história que na minha entrevista no Facebook, o VPzão neozelandês lá perguntou alguma coisa do tipo, o que você quer fazer aqui? Por que você quer trabalhar no Facebook? Aí eu falei, porque eu quero mudar a propaganda mundial. Olha a arrogância do cavalo, a prepotência do cavalo. Mas eu falei, eu quero mudar por causa dessa visão, entendeu? De ser mais parecido com entretenimento e tal. E aí eu te pergunto isso, que é uma pegadinha que é para emendar na próxima pergunta, que é, eu acho que deu certo. Não que literalmente eu e você temos mudado, mas é isso. Sim. O lobby do Facebook, o Google, não sei o que lá, aconteceu.
80% que a gente defendia ou futurologisticamente previa, aconteceu. Mas aí a gente olha, isso conecta com a pergunta do dinossauro digital, a gente olha e aí eu te pergunto, a internet como tudo deu certo? É isso que você imaginava da internet? Quando a gente ia na Casa Gafanhoto, quando você blogava, quando você criou a conta no Twitter, no Plurk, quando você sabe, era isso que você pensava de internet? O que você via, o que você torcia para que fosse? Acho que a internet se transformou, eu concordo com você, por isso que eu falei, do ponto de vista de comunicação, muita coisa mudou, né? A gente conseguiu convencer os nossos pares ali, ou quem trabalhava com a gente, os superiores, que a internet era importante. Mas, assim, a gente tinha um sonho da internet como aldeia global, isso. Né? E das comunidades, né? E de você poder compartilhar e ser curador de coisas que eu acho que a gente está num caminho hoje, primeiro, até falando do ponto de vista de comunicação, virou só mais mídia, né? Mais anúncio dentro de ferramentas diferentes. Aquilo que a gente falava de criar conteúdo, né? De ser as marcas que vão conversar com as pessoas na internet, vão produzir conteúdo. No fim, tudo virou anúncio, né? Seja no TikTok, seja no Facebook ou no YouTube, continua sendo a lógica da interrupção, acho que ela continua, só mudou de lugar. Sim. E por outro lado, a internet que a gente viveu se transformou completamente num ambiente de, como que eu posso dizer sem ser clichê, mas num ambiente de todo mundo desesperado por audiência e por clique e deixando de ter qualquer tipo de autenticidade no conteúdo que produz. Não é aquilo que a gente falou quando a gente gravou o Braincast lá, o Tem que Acabar, que tem que acabar o thumbnail. Sim, né? Gritando. Isso, aí você falou, não, e tem os thumbnails falsos, né? Sim. Então, é isso, né? A internet virou esse tipo Aí eu te mandei um vídeo de thumbnail falso de futebol, que aí o cara fez de verdade, tipo, a barreira gigante. Então, eu acho que eu tô citando esse pequeno exemplo para demonstrar, para tentar dizer que essa lógica tá em tudo. Aquilo que a gente também sempre conversou na internet não adianta você ser moderado e falar veja bem, né? Você tem sempre que ter uma opinião muito forte, e polêmica e polarizada para conseguir a atenção das pessoas. Isso serve para tudo, né? Eu vejo, sei lá, vou escrever no B9, o título tem que ser pensado. Tudo bem, eu sempre falei, vamos trabalhar no limite de não ser sensacionalista, de não mentir para a audiência, mas você tem que ser provocativo, né? Senão a pessoa não vai. Senão a pessoa nem vai ver o que está lá dentro. Não vai, exato, a pessoa não entra, ela não clica, ela não vai ler. E assim, eu acho que tem um negócio de... A gente sempre produziu conteúdo longo, aprofundado, né? Seja no texto, seja no podcast. A gente fazia vídeo de 1h30, 2 horas, né? O próprio podcast a gente sempre fez de 1h30, 2 horas. Sendo que a internet se transformou para uma lógica de conteúdo cada vez mais curto. E a gente foi cedendo a isso, né? Tanto que estamos aqui. Exato, tanto que estamos aqui. A gente fazia podcast, aí, vídeo, tá bom, vamos fazer vídeo, podcast em vídeo. E aí faz os cortes do podcast em vídeo, porque a audiência tá tão mimada, digamos assim, né, que a gente precisa... Não, ele não consegue ver um vídeo de 1 hora, a gente tem que entregar um vídeo de 1 minuto para essa pessoa. Eu concordo, tá? Quem está vendo em vídeo está vendo eu. Aliás, eu esqueci de avisar isso. Tal qual o Braincast, o vídeo completo não vai ao ar em lugar nenhum. Boa. É só edita e me deixa inteligente. Isso. Mas eu falo isso, inclusive, em peças de mídia da Ampere, é assim. Eu estou no podcast porque é o lugar onde as pessoas estão dispostas a dar 1h30, 3 horas. Isso. Outra história que eu sempre conto, vou contar pela 1000ª vez. Eu fui em 2018, 2019 no Mamilos, que durou 3 horas de duração. Às 2h57 pela primeira vez, eu mencionei que eu era de um podcast chamado Boa Noite Internet, e aquele foi o melhor domingo da história do Boa Noite Internet, que sai de todos os tempos. Ou seja, as pessoas ficaram 2h57 para ouvir o que a gente tinha a dizer. É a única mídia onde a galera, talvez na Twitch, que você deixa lá o Gaules, o Casimiro e tal, mas eu concordo. Mas é engraçado, porque eu ia te fazer uma puta defesa de que a internet, na verdade, é show e
tirando a política, tirando as brigas políticas, tem curadoria, tem tudo que você falou, mas eu tô deprimido, vou terminar o programa agora. que é isso, a briga da atenção, o sensacionalismo e tal, a lógica do número. Isso é bem cansativo, e acho que isso responde à primeira pergunta que você fez, né, sobre não ser mais animado com toda a ferramenta que surge, porque é um cansaço da lógica que é criar conteúdo na internet, né? E o ciclo também, eu sinto que você compartilha meu sentimento, o ciclo de ver assim, legal, chegou o blog, vou fazer um blog. Aí o blog começa a crescer, chega o Luciano Huck, cria um blog e acabou. Isso. Ah, não, vamos pro Twitter. Aí a Ivete entra pro Twitter e acabou, sabe? Aí a gente, pô, bicho, sabe, na quinta, acho que o Clubhouse, a história que eu falei pro Clubhouse é assim, eu não vou trabalhar de graça para outra plataforma, entendeu? Sim. Vai lá. É que, assim, eu literalmente não usei o Clubhouse porque não tinha para Android e quando saiu já tinha acabado. Mas é isso, assim, a gente... Cara, você vê isso, Cris, a loucura, veja a loucura, que foi o Clubhouse. Sim. Naquela época de pandemia e as pessoas no ouvido, Clubhouse, vai ter que fazer, acabou o podcast, não sei o que, e agora Clubhouse. Eu falei, meu Deus, gente, calma. E aí, é isso que é cansativo, né? Você fica... Porque você fala isso, mas ao mesmo tempo você fica, puta, será que eu tô sendo tacanho, né? Isso. Será que eu tô... Dinossauro? Dinossauro. O Clubhouse vai dominar o mundo, vai ser a maior mídia do mundo e eu tô aqui sozinho dizendo que o Clubhouse... Calma, gente, não é tudo isso. Que é a mesma coisa que eu até tinha contado essa história, eu acabei me perdendo, que era o lance de... Eu lembro até hoje que eu fiz uma apresentação na agência, com grandes cases e tendências da época lá na Fisher, e no fim veio um cara, me pegou no final assim, Second Life, cara, você tem que falar de Second Life. Assim, desesperado. Não, achei que você ia contar o contrário da história, de alguém virar e falar assim, esse negócio de internet é uma moda que vai passar. Não, entendeu? isso rolava bastante, às vezes não da maneira, rolava de maneira clara, já me pegaram falando, gente, putz, isso aí não vai dar em nada, vai. E tinha muito um boicote velado, assim, né? Sim. Tipo... O que mais me desgraça a cabeça do Second Life é que o Second Life era piada 15 anos atrás e segue piada até hoje. E aí chega o metaverso e é o Second Life com óculos. Isso, exato. E a galera, não sei o quê. Aí eu viro que a gente tá zoando aqui o dinossauro. Não, galera, desculpa. Não é, assim, eu literalmente sonho com o metaverso. Desde os 15 anos de idade, quando o Alexandre Maron me explicou o que era realidade virtual, eu falei, eu quero viver nisso. Mas eu olho pro negócio e fico assim. Eu acho que só se impressiona e cai no discurso de metaverso quem nunca jogou videogame, cara. É isso. Você nunca jogou videogame, nunca botou a mão, nossa, metaverso, vou botar Porque a gente, assim, vive mundos tão mais legais e já viveu no videogame do que qualquer tipo de proposta que exista hoje de metaverso que eu não entendo. Mas compraram a palestrinha e compraram principalmente o agora vai dar pra ganhar muito dinheiro. É isso. Se videogame não desse dinheiro. Mas aí qual é a minha preocupação nisso? Eu concordo. Clubhouse, metaverso, Web3, o próprio Bitcoin como investimento, como dinheiro e tal. Estou perdendo audiência linha por linha exatamente. Aqui. Exatamente. A audiência é anunciantes. Ainda falta falar mal dos sites de apostas. Aí... Mas aí chega agora a inteligência artificial. E eu tô, você sabe, surtado. A gente até fez braincast sobre isso e tal. Eu tô surtado. Eu mandei um áudio hoje para Ana Freitas de 4 minutos. E ela respondeu assim, total. Aí eu printei e transformei em figurinha. Em breve mandarei lá no grupo, você vai saber que foi ela. Eu tô surtado e eu acho que é uma mudança gigante na sociedade e tal. Mas eu vejo muita gente literalmente dando como exemplo o Clubhouse e falando assim, teve alguém que falou, acho que literalmente falou isso no LinkedIn. Muito obrigado pela sua contribuição para a humanidade, chamar o LinkedIn de LinkedIn. Acho que o post dele era literalmente inteligência artificial ou novo Clubhouse. E eu fico, não entendeu nada, nem o Clubhouse, nem inteligência artificial, né? Então, beleza, porque eu ia te perguntar se você está dessensibilizado nisso. De jeito nenhum. Tá. De jeito nenhum. Eu acho que, assim, é completamente diferente partindo do princípio de que você tem aplicações práticas muito reais e palpáveis, né? Não é uma promessa de futuro, não, tipo metaverso, né? Que é isso, você falou. Foi feito um PPT, um Keynote, e as pessoas compraram com base no Keynote. Não. Eu estou vendo, estou usando e vejo o dia a dia isso ser aplicado e isso ser incrível. Eu acho que é completamente diferente. Que é a minha crítica ao Web3, principalmente NFT, que começa pelo dinheiro.
Por que eu tenho que usar o NFT? Que você vai ganhar dinheiro. Tá, mas e as pessoas? Não, as pessoas vão dizer que... Não, a ordem é invertida, assim. É que você acabou de falar de inteligência artificial. Eu tô pagando $20 pro Sam Altman e mais 10 pro John Midjourney lá e queria pagar 30, mas aí reais e tal. Haddad, ajuda nós. Mas, não sei, eu não transformo isso em produto, mas eu tenho uma utilidade prática agora. Muito, né? Essa ideia de você usar como... Acho que foi vocês falaram isso, né? Quando a gente conversou sobre inteligência artificial, de ser o copiloto, né? De ser o seu Chewbacca. E, cara, quando você entende isso, você fala, caramba, como é realmente diferente de tudo e como eu posso usar isso ao meu favor, né? E a galera fica, não é criativo, não é inteligente, cara... Assim, meu carro, sabe, assim, minha bicicleta, mas não precisa ser inteligente para ser útil. Eu não preciso que o meu carro seja autônomo para ele me ajudar muito. Já me ajuda pra caramba. Legal, se um dia for Her ou HAL 9000 ou sei lá o quê, beleza, mas assim... Ajuda, né? Eu, assim, acho fantástico, incrível. Saiu até ontem, né? Antes da gente gravar esse negócio da carta dos cientistas, que até o Elon Musk assinou, nosso amigo Yuvão assinou, dizendo, calma lá, a gente vamos devagar. Que é isso, né? Eu acabei de reclamar do caminho que a internet, que o conteúdo levou na internet, né? De ser cada vez mais rápido, pasteurizado, sem profundidade. E eu acho que esse é um dos... Sendo bem... De novo, você tem um exemplo dos thumbnails. Tem essa visão, né, macro, que eu não tenho inteligência, capacidade suficiente de debater aqui, mas pensando na coisinha do dia a dia, precisa criar um texto, escrever uma imagem, me ajudar num não sei o quê, eu trago esse exemplo para cá, que é do quanto que essas ferramentas vão ser utilizadas para gerar cada vez mais lixo, né? Numa escala cada vez maior. A gente já falava isso antes, né? De como que você substituía um jornalista escrevendo um texto por algumas ferramentas que automatizavam criação de conteúdo, né? Porque isso, usando hoje o ChatGPT, pedindo para ele escrever um texto, ele escreve. Mas, cara, completamente sem alma, sem molho. Eu pensei em você também, pensando em você. Você escreveu o texto lá, acho que foi o primeiro texto que eu li, que foi quando eu decidi, tem que fazer um podcast sobre isso, que você falou, foram 2 textos, né? No Boa Noite Internet, que você botou públicos. Tá. Você botou um... Da thumbnail e o antes desse. Exatamente. Quando você falou que usou para fazer thumbnail do Boa Noite Internet. Falei, aquele texto não tem como hoje, né? O ChatGPT escrever, porque ele é pegar na mão da pessoa e botar piadas e referências. Capturar a alma, botar o molho. Você escreveu o texto, depois você salpica lá um molho e aí você, esse texto. Hoje não faz isso. Ele escreve o texto, tá lá com todas as informações, às vezes erradas, mas muitas vezes correta, com todos os dados que são necessários. Mas, cara, é um texto que é esses textos vazios que a gente vê que as pessoas produzem no LinkedIn. Eu falo que a Alura é o open bar do conhecimento, vocês dão risada. Mas olha só como são as coisas. Se a gente acabou de falar na entrevista que, depois de muito tempo, o ChatGPT, o Midjourney e toda essa tecnologia aí, né, das inteligência artificial tá me deixando animado pela primeira vez em muitos anos. A Alura fez o quê? Foi lá e plau! Lançou essa semana um curso prático de como usar o ChatGPT e o Midjourney para ajudar no seu trabalho. O curso é feito por ninguém menos que o CEO da Alura, o John Alura, não, brincadeira, o Paulo Silveira, e também pelo Guilherme Silveira, Chief Education Officer da Alura, que fundaram a empresa lá 10 anos atrás. Então não só sabem tudo e mais um pouco de tecnologia de ponta, mas também de como ensinar isso de um jeito simples. O que eu gostei do curso, né, eu fiz as aulas aqui, são 8 horas de material, é que eles pensam bem parecido com o que eu acho dessas tecnologias aí, que elas são ótimas, poderosas, mas que também não resolve todos os problemas, assim como muita gente acha, que é só chegar lá e falar: ô, ChatGPT, cria aí um site de banco para mim, né? Não, tem que verificar o que ele fala, tem que usar ele como uma ferramenta auxiliar e que ainda assim é um baita adianto.
Então, para fazer esse curso e qualquer outro do catálogo da Alura com 10% de desconto, é só usar o nosso link mágico alura.com.br/promoção/bônus de internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, né, para você não precisar ficar digitando. 10% de desconto para você entrar no Open Bar do Conhecimento e também para agradecer a Alura junto comigo por apoiar o bônus de internet nessa temporada. Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Você mesmo que tinha citado, eu acho que uma desses prompts que é você escreve um texto e depois pede para o ChatGPT revisar, né, tirar vícios de linguagem, né, fazer palavras repetidas, né, que você deixa escapar. Então eu escrevi um texto, blá, 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 blá. Então vou lá jogar no ChatGPT e pedir para ele dar uma revisada. Cara, todas as gracinhas que eu botei, ele limou. Sim. Falei, aí será que quem tá certo, né? Será que sou eu que tô tentando botar um estilo ou botar uma conversa minha com a pessoa que tá lendo? Ou tá certo o ChatGPT que tirou o que não impressa e vou mais direto ao ponto? E a gente tá cada vez mais fazendo isso, né? Tudo tem que ser direto ao ponto. Outra coisa que, assim, eu fiquei despirocado da cabeça a primeira vez que eu vi, faz sentido do ponto de vista comercial, mas que eu acho que tira toda a poesia da coisa, que quando agora os estúdios, né, publicam trailers na internet, você tem que ter 5 segundos com as... Trailer do trailer. Trailer do trailer, com as melhores cenas em 5 segundos para a pessoa continuar vendo. Mas isso a culpa é minha, Facebook lá a gente falava pra fazer isso. E todo mundo faz isso. E aí eu falo, cara, você tirou a poesia de você contar a história e criar um teaser. Você tá certo, mas é o título do post do B9, assim, se você não botar aquilo, a pessoa não dedão clica. Vai lá e plau, vai, entendeu? Hoje eu me enrolo, eu olho assim, não, peraí, o que tá acontecendo? Aí vem o logo do estúdio. Não, é o trailer do trailer. Calma, isso, o trailer do trailer. E acho que isso acontece em tudo, cara. A gente tem hoje esse público, né, de internet, que eu sou velho gritando pra nuvem, como você falou, dinossauros da internet, mas tudo bem, vou assumir esse meu título. Vou pôr no LinkedIn lá, dinossauro da internet. Aí tudo tem que ser mega curto, ninguém tem paciência pra nada, escuta podcast acelerado, em 2 vezes, aliás, obrigado Casimiro, que fez o maior serviço. Não só escuta o podcast acelerado, como bota no Twitter. Dica para os editores, eu escuto o podcast acelerado, então... Tipo, pedindo pro cara editar pensando em quem escuta acelerado, calma, sabe? Não. Então, é uma série de pequenas coisas, né, que vão vindo do dia, que eu acho que impede, sei lá, talvez, acho que o mundo vai ser esse, e beleza, a gente não tem o que fazer, mas também eu posso reclamar, né, à vontade. Mas eu acho que a gente acaba tirando muito disso que é algo que a gente sempre gostou e queria fazer e gosta de consumir, que é a oportunidade de você ser surpreendido ou maravilhado por algo, ou se deixar ouvir uma história, assistir uma história, em que aquilo vai levar o seu próprio tempo, né? Eu não vou ficar impaciente olhando no relógio, olhando no TikTok, porque, tá demorando demais isso aí. Eu concordo com você, mas aí eu te pergunto, quantos ouvintes tem o Braincast toda semana? Quantos ouvintes tem o Mamilos toda semana? Quantos... sei lá qual o nome que se dá, views, tem o Casimiro na Twitch, tudo bem, que o grosso Casimiro é corte, é TikTok e tal, mas assim, tem gente ouvindo, e você tem dentro de casa, literalmente no seu CNPJ, um dos maiores podcasts do Brasil em audiência, que é o Mamilos, que é isso, dura mais de 1 hora, e fala de temas densos, e fala de temas, até vou chamar de pesados, assim, depressão, morte, doença, e não sei o quê, e a galera se conecta. Como é que você concilia? O que o dinossauro tem a dizer sobre isso? Então, eu acho que é aí que é o legal. Eu acho que o número que eu mais gosto, né, de quando fazendo podcast é o número da retenção. Né? Que eu sempre falo, esse é o cálice sagrado do podcast, tá aqui. Eu acho que nenhuma outra mídia, a não ser o cinema, porque você pagou o ingresso pra lá, às vezes nem isso, né? Porque tem gente que vai embora no meio. Tem uma retenção como um podcast, que é 85%, 90%. Né, um podcast de 2 horas, a maioria das pessoas ouvindo até o final. Então, acho que isso é algo que me faz gostar muito de podcast. Por outro lado, o quanto que o mercado valoriza isso? Porque a gente está desde que a gente trabalha com internet e a gente passou por agência de publicidade e sabe como que a salsicha é feita,
no fim das contas, é uma planilha em que a pessoa vai olhar e vai comparar números de audiência e vai fazer xizinho. Então a gente não tem como competir com esse conteúdo aprofundado com o thumbnail no YouTube do cara na banheira de Nutella ou sei lá, qualquer coisa que as pessoas estejam fazendo lá no YouTube para chamar audiência, né? Então, é isso, é muito legal fazer, a gente gosta, é divertido, as pessoas escutam, mas para um mercado é uma comunidade ainda pequena, né? No fim, qual é o relatório? O que tem aí? O que converteu? Essa luta por audiência, ela é bastante inglória para os formatos que a gente gosta de fazer. A gente vai sendo levado pela maré. Mas 2023, você tá otimista? Você tá animado? Você tá... Vou fazer coisas. Eu vi que, por exemplo, você voltou a blogar, você voltou a produzir conteúdos mais... Vou chamar de clássicos. Como é que você tá? Isso, voltei pra garagem. Eu acho que esse que é o lema de 2023, assim, porque a gente conversava muito isso nos bares da vida, né? Quando surgiu YouTube, quando surgiu Facebook, quando surgiu Twitter, todas as redes que vinham matar as outras coisas. As que estavam antes, né? Então a gente estava lá sempre preocupado com isso, fazendo, não, tudo bem, tem que se adaptar, mas ao mesmo tempo preocupado, né? Porque vai chegar uma empresa com muito mais grana, muito mais poder e vai obliterar, as pessoas vão parar de te acompanhar. Só que existia uma resistência, né? Não importa, eu vou continuar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Eu acho que nos últimos anos, essa resistência, ela esmoreceu um pouco, assim, no sentido de puta, gente, não dá, olha só, 1 milhão... A sua resistência. Puta, esse podcast aí, ó, o Flow, faz 1 milhão. Puta, não dá pra gente continuar, a gente vai ter que perseguir isso, a gente vai ter que ser grande, vai ter que ser maior, vai ter que crescer, vai ter, né, o crescimento. Vamos sair da garagem, vamos crescer, contratar um monte de gente, vamos produzir, tem que chegar no 1 milhão porque é isso que o mercado quer. Então, essa resistência que existia, ela foi, né, diminuindo ao longo do tempo. E eu cedi a isso, né? A buscar chegar nesse patamar dos populares, né? Porque assim, a gente quando viu esses videocasts surgindo, né, agora, que são nada mais do que programas de entrevista, né, com vídeo, só que vendidos como podcast, a gente olha e fala, puta, mas a gente já faz isso, né? 15 anos. Há 15 anos, a gente já faz isso, né? Por que esse cara falando groselha com perguntas vazias e entrevistando as mesmas 23 celebridades, tem toda essa audiência? E eu falei, não, tem que buscar esse caminho. Então, o aprendizado que eu tive é que, cara, acho que não é isso. Não tem que buscar esse 1 milhão de audiência. Cara, eu construí minha comunidade ao longo do tempo, que me respeita, e é isso. Desde aqui no Brasil, ou lá mesmo agora no SXSW, as pessoas me encontravam, pô, Merigo, não sei o quê, esse aqui é o Merigo do B9. Eu acho que me faltou dar mais valor para essa comunidade que foi criada e para esse nicho que eu sempre trabalhei e gosto de falar. E né? Qual é o valor que você acha que essa comunidade vê em você? Cara, não sei. Por que eles continuam lá? Não sei. Deixa aí nos comentários. Não, acho que assim, você me perguntou sobre 2023, né? Então é isso. Tem essa volta pra garagem e eu acho que Clubhouse e outras tecnologias da vida até provam um pouco isso. Cara, não abrir mão do que você construiu aqui. Eu não vou deixar de o b9.com.br, o meu site, o meu blog, a minha curadoria que eu faço ali porque surgiu milhões de outras coisas, porque isso continua sendo meu. É óbvio, eu posso utilizar as ferramentas e participar, tem que estar lá, né? Eu lembro de muitas que eu... Por exemplo, a própria conta do B9 no Twitter. Eu demorei a criar. Falei, eu já tenho a minha pessoal, eu não vou criar outra, né? Não tem porquê, aqui é uma coisa... Mas no fim, tô lá, criou a conta, né? Mesmo no Instagram, puta, outra rede, vou ter que criar a conta, né? Vou ter que estar lá. Então, assim, vai lá, participa, mas não dá para abrir mão de um negócio que é seu, sabe? Porque essas outras ferramentas e tecnologias surgiram e agora você tem que largar tudo, navegar nessa e você nunca... Pivotar. E aí, no fim, sei lá o que acontece com essa rede, ela acaba. Sei lá, quem fazia Vine na época, Sim. né? Dependia do Vine, fez o quê? O próprio Musical.ly, né? Exatamente. Então, não dá para depender de humor, né, dos aplicativos e abrir mão do que é básico, né, do que é seu. Mas você... É engraçado, porque aí eu vou
afirmar uma coisa, não vou nem perguntar, que eu acho que você vai concordar, você sempre foi avesso a sua cara ser, Sim. né? Tanto que você fala, não é o Merigo, é o B9, é o Braincast, eu não sei o quê. Mas você está falando que, por exemplo, não, eu tenho meu Twitter pessoal, eu tenho a minha comunidade, eu tenho as pessoas. Como é que você contrabalança isso? Inclusive nisso de estar todo mundo empurrando, de que você tem que aparecer, de que você tem que estar lá na Globo, como é que é? Inovação. Então, cultura digital, negócios. E a gente também já conversou várias vezes sobre isso. Então, talvez estivéssemos bilionários como Elon Musk se a gente estivesse lá no começo virado influenciadores digitais e colocar a nossa cara na internet desde o início, tirando selfie, tô aqui com os meus amigos. Uma dessas pressões que eu te falo é uma delas, né? Não, você tem que ser influenciador, porque esse é um negócio, não adianta isso aí, as pessoas não leem mais, não acessam mais, você tem que botar sua cara, é vídeo no TikTok, é vídeo no Reels do Instagram, senão... E aí, isso no seu ouvido o tempo inteiro é uma coisa que cansa, te deixa mal, você passa a se questionar, será que o que eu estou fazendo é certo? É uma sensação de oportunidade perdida. Você falou 2 milhões do Elon Musk. Exatamente. Estou desperdiçando uma oportunidade que está passando na minha frente e aí você acaba deixando de lado outras coisas que eram importantes que você deveria continuar fazendo. Não, e assim, a gente faz podcast, o primeiro Braincast 2006. Você bloga desde 2002. A gente gravou, sei lá, não é semana passada, mas é quase semana passada, um Braincast em vídeo, mesmo esquema aqui. Uhum. E o comentário que mais teve foi: nunca tinha visto a cara. O Iberê do Manual do Mundo falou: nossa, não sabia. E assim, eu fico tirando selfie no meu Instagram, mas assim, tem foto minha no meu Instagram, tenho a minha foto de perfil, sei lá. Mas é isso, as pessoas, não sabia que essas eram as caras, sei que. E aí essa sensação de, se eu tivesse botado a minha cara. E de novo, em 2008 a gente fazia vídeo pra caramba, a gente parou de fazer áudio, fazia só vídeo. Mas essa sensação de oportunidade perdida de... Mas e aí, você voltou para... Isso que você chamou de voltar para a garagem é isso? Não vou botar cara, não, a gente está fazendo Braincast em vídeo. Mas assim, eu acho que não pode ter esse desespero de, vou surfar nessa nova tecnologia e deixar para trás aquilo que para mim é uma essência, né? Porque não importa para onde vá o mundo, cara, o que é meu, que eu construí, ele continua sendo meu e eu tenho que cuidar dele e continuar fazendo, sabe? Eu escrever no B9, fazer a minha curadoria, por mais que, cara, sou eu, uma pessoa, mas pra mim é importante, eu gosto de fazer, e eu acho que é onde eu consigo, sei lá, eu vou precisar vender um projeto para uma marca de patrocínio, eu vou cobrir um evento, eu vou por SXSW, é o que eu gosto de fazer, sabe? É com isso que eu vou conseguir vender, né? Então eu preciso cuidar disso, assim, eu não posso abrir mão, agora eu não faço mais o B9, vou só fazer videocast no YouTube, só que o YouTube não é meu, eu não sei o que vai acontecer amanhã com o YouTube, vão passar a cobrar R$5.000 por mês, igual o Twitter. Isso não é nem isso, é o de menos, que se for o caso até paga, mas a gente fica até hoje lá no Nova Habitat e tinha a salinha dos creators, aí um dia chegou um creator lá e falou assim, ô Cris Dias, ele na Carioca, mas eu vou inventar que ele tem um sotaque carioca. Ô Cris Dias, tá tudo maluco, cara. Ontem eu fui no evento do Instagram, o Instagram quer virar o YouTube. Hoje eu fui no evento do YouTube e o YouTube quer virar o Instagram. É short, tem que fazer vídeo de 1 minuto. Aí o Instagram enchendo o saco, tem que fazer vídeo. Eles vão mudando e falam, agora não, agora não é mais isso que eu quero, agora é aquela outra coisa e tal. E eu vi essa galera sofrendo. Não, vira tudo, os números caíram, claramente. Agora a plataforma não quer não sei o quê. Quando o Facebook apertou o botãozinho do vídeo lá, sei lá que ano foi, 2017, é meio que o Instagram tá passando agora. Eu lembro do primeiro movimento, apertar o botão para subir. Você publicava qualquer vídeo, 1 milhão de views no... Isso. Depois, falei, caraca, agora é só vídeo no Facebook. E você tá vivendo isso agora no Instagram. É visível, literalmente visível nos números lá, quando publica não só vídeo, como vídeo de pessoas. Isso, vídeo de pessoas. Eu publico os vídeos gravando assim e os cortes só de áudio. A diferença é brutal. Se tiver uma cabeça falante... Mas você acha que é a plataforma ou que são as pessoas? As pessoas veem cabeças falantes? Cara, as plataformas controlam, né? Assim, é óbvio que as pessoas preferem um vídeo, né? A gente lembrava disso quando a gente fez o primeiro Braincast em vídeo, as pessoas vindo dar parabéns. Parabéns, hein? Agora vocês fazem vídeo. Me convida aí. Me convida aí. Virou TV, né? Era tipo isso. Nossa, virou televisão. Então, as pessoas gostam disso, né? A gente fazia podcast em vídeo em 2000 e bolinha, 15 anos atrás. Só que assim, qual é o que foi o nosso lance? Estávamos na lógica
do audiovisual, né? Então a gente tinha uma produtora que era Colmeia, que tinha que montar um cenário e fazer uma iluminação, e a gente estava sempre preocupado como que a gente vai fazer para não ser só gordinhos em HD, né? Como que a gente vai aproveitar o audiovisual. Então isso era uma coisa que nos consumia de ficar, o que a gente vai fazer? E uma das coisas que eu achei, agora eu dou risada... luz, vamos gravar lá em casa, luz, levar, como que a gente vai fazer com os microfones? Isso. Como que a gente vai fazer... Não pode aparecer. Não pode aparecer um microfone, não pode. E a gente, tinha uma câmera com microfone, tinha o lapela e não sei o quê. Não, pega alguém para segurar um boom. Era tudo isso. A gente ficou muito preso nessa lógica. Como dava um trabalhão danado, a gente desistiu de fazer. Vamos voltar pro áudio, que um dia a Colmeia corretamente falou, essa conta não tá fechando. Não tá fechando, tchau. Não dá pra ter uma produtora com 10 pessoas nos bastidores pra cuidar disso, vamos fazer. E aí hoje você vê como que é, né? Como a estética mudou completamente, que é isso, agora microfone em cima da mesa, não tem ninguém aqui, as câmeras já estão ligadas, tudo bem. Mas a gente, Cris, nunca assumiu a estética que acho que talvez a pandemia... A gente queria ser a Globo. A gente queria ser um programa de TV. A gente nunca assumiu a estética de vamos gravar numa mesa dessa de madeira com 2 microfones em cima da mesa. Né? Fone de ouvido. De fone de ouvido. A gente comprou luz, foi na Santa Efigênia, né? Comprar um bagulho que a gente ligava na casa do Maron e caía meia fase, caiu o disjuntor. Estourava a casa do Maron porque ligava a luz lá. Porque a gente queria isso, né? A gente queria reproduzir esse... Tudo bem, a gente tá num lugar aqui, um estúdio profissional, tem luz também, né? Bem feito. Mas lá atrás, se a gente tivesse... Não, ontem eu fiz uma live do meu quarto com a cama do lado. Assim, ninguém viu a cama, mas assim, era isso. Essa estética que passou pra gente era inadmissível naquele período. E que com a pandemia aumentou o volume. Aumentou o volume. Tanto que não, tudo bem, grava no quarto, deitado na cama, não tá nem aí. E naquela época pra gente era inadmissível. Por quê? A gente tinha lógica de audiovisual, trabalhava em agência de publicidade, né, onde tudo era super produção, tudo tinha um nível de produção. E a própria Colmeia também. A própria Colmeia, né? Então, é isso. A gente gravou no fim do ano passado o episódio final do OEA, da Copa 2022, junto com a O2, né? Que foi parceira. Incrível, lindo, mas assim... Diretor, cara, tinha sei lá quantas pessoas, tinha alguém com a câmera aqui no trilho, pra gravar, tem uma cena de abertura que é a Anitta pegando um livro da Anitta Efraim, pegando um livro da prateleira, cara, foi 1 hora pra gravar ela pegando um livro da prateleira, maravilhoso, lindo, luz de cinema. Só que assim, pro dia a dia é... Vamos fazer toda semana? Impraticável. Um podcast que era diário, isso. Né? Eu concordo com você, tá? A gente queria ser a Globo, não sei o que lá. Dito isso, na Copa de 2014, a gente gravou o EA pelo WhatsApp. WhatsApp, áudio de zap. Áudio de zap, e que aí acho que é a geração, assim. Crescemos vendo a Globo, queremos fazer a Globo. Queremos fazer um programa... A gente vai fazer um talk show do Jô Soares, né? Isso. Com banda, com... A gente não vai fazer eu aqui de chinelo e bermuda gravando um vídeo. E eu lembro que, assim, a gente era assim e os feedbacks que a gente recebia também eram bastante... Reforçavam isso. Era isso. Não, olha, vocês têm que contratar não sei quem, tem que fazer não sei o que, é luz, tinha que ser uma super produção, porque era pro mercado publicitário gostar da gente, sabe? A gente tem que ser visto... Não, os caras são profissionais, né? Não são 2 meninos da internet... Vou te cortar a minha outra pergunta também. Você, como é que tá a relação com a publicidade hoje? Você, gosta de publicidade, se considera publicitário, acompanha? Eu vejo no que você voltou a publicar agora da sua garagem, Heineken lança não sei o quê, Super Bowl, você olha e fala... Adoro. É o que eu gosto de fazer, eu não diria, né? Porque trabalhei bastante tempo em agência e sei que o processo dia a dia pode ser bastante massacrante. Mas cobrir, e não só... Acho que talvez tenha uma combinação feliz de eu estar nessa era da transformação digital, né? Que é isso, que eu consegui unir a parte criativa, a criatividade da coisa, que eu adoro, que é o que quando eu comecei a estudar publicidade, foi isso que me levou para a área, né? Era a criação, a criatividade, com que a internet e o digital trouxe, que é um universo de novas ferramentas, possibilidades, que você pode unir as duas coisas, a criatividade com essas ferramentas digitais. Então, acompanhar essas inovações, o que a inteligência artificial pode fazer pela criatividade, como que ela vai impactar isso acho que é a parte que
eu mais gosto, sabe? Mas poder voltar de novo pra isso, falar, puta, esse aqui é o meu lugar, isso aqui é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto tesão de acordar de manhã, e o que tem de novidade aqui que eu vou olhar, o que me mandaram de legal, que eu vou poder escolher, né? Não, isso aqui é bom, eu vou separar e vou levar pra audiência que eu tenho, sabe? E essa audiência vai ser impactada por isso, e depois eu vou encontrar no evento, vou falar, esse aqui é o Merigo do B9, lê lá o site E você tá dele. nesses 3 meses, você voltou na virada do ano, foi meio resolução. Você tá sentindo que tá rolando isso, que tá voltando a ter esse... Cara, não sei se tá, mas eu sei que eu tô cada vez mais, eu não tenho mais depressão de domingo, sabe? Boa. Chegar no domingo e falar, putz, meu domingo, amanhã tem que trabalhar, hein, coisa, que saco, assim. Então, só de isso não ter mais, assim, obviamente eu preciso conseguir viver disso, né? Preciso pagar a escola das crianças com isso. Como eu sempre paguei, aliás, né? Desde que eu saí de agência. Mas só de não ter mais, né? Fazer um trabalho que eu não quero fazer porque eu tenho que atender aquele cliente que quer tal coisa, eu já tô bem feliz, assim, sabe? Nesses últimos meses. Porque eu acordo de manhã e falo... Lembra quando a gente usava Google Reader? Agora eu uso Feedly. Olha aí. Então vou abrir meu Feedly, tem aqui, boto café na mesa, me ajeito na poltrona, o que eu vou ver de legal aqui? Abro o e-mail, a assessoria que mandou alguma coisa, tem aqui uma exclusiva, uma campanha. Eu sempre te falei, a coisa que eu mais gosto de fazer é apertar o botão publicar. Acho camiseta, apertar o publish. Isso. Eu ainda sinto o mesmo frio na barriga de apertar o publish que eu sentia da primeira vez que eu publiquei na internet, que pra mim é isso. Botei no ar, está na internet, sabe? Então é isso com o episódio do Braincast, é isso com o post. E eu quero que isso continue sendo verdade, sabe? Assim, fazer um texto, escolher a imagem, pensar num título que seja legal e botar o meu molho ali no texto, sabe? Publicar isso, pra mim é o que eu quero continuar fazendo. Não sei se isso vai ser um negócio, talvez não seja daqui pra frente, porque a internet mudou completamente. Mas se for, ótimo, né? Assim, ou se eu conseguir fazer com que a gente sempre fala, que a galera que escreve um livro e depois sai por aí vendendo palestra, né? Vendendo conteúdo em empresa, também pode ser, sabe? Se eu vou levar esse conteúdo ou pro vídeo ou pro podcast e ele vai ser financiado de outras maneiras, tudo bem. Mas eu acho que essa é a essência que eu acho que não posso abrir mão. Chegou a hora, meu povo, a hora de você tirar a sua ideia de podcast do papel e mostrar pro mundo. Então, é o seguinte, se você tá ouvindo esse episódio aqui no domingo ou na segunda-feira, logo que saiu o episódio, logo que foi pro ar, no dia 10 de abril, 20 horas, vai rolar a live da Ampere no Instagram, do zero ao play. Essa semana aí, agora a gente fez uns Reels no Instagram sobre produção de podcast. E alguém foi lá nos comentários e perguntou onde é que se acha essa pílula do conhecimento absoluto dos podcasts. Então toma, é a live, dia 10, 8 da noite. A gente vai soltar o verbo para você tirar a sua ideia da cabeça e transformar em podcast. Então é o seguinte, vai lá no ampere.audio/ao vivo para se inscrever na live. É totalmente grátis, que, né, como todo mundo sabe, é o melhor preço. Aí, vamos lá, se você estiver ouvindo esse áudio depois do lançamento, depois do dia 10, bom, então, né, já teve a live, você vai em outro endereço, vai no ampere.audio/curso, porque, ele voltou mais uma volta aí nessa temporada do Bônus de Internet, depois de 2 anos desaparecido, o curso A Jornada do Podcaster da Ampere, da Babi Bono, revisado e expandido, que vai ensinar você a botar um podcast de pé de verdade. E o mais importante é seguir com esse podcast no ar, sem ficar lelé das ideias toda semana tendo que começar do zero. A gente fez a última turma do Jornada do Podcast em 2021, cara, já tem 2 anos. Foi um sucesso. Vários podcasts saíram da turma, cola lá no Instagram da Ampere para ver os cases, as histórias de sucesso. Na turma teve gente que já fazia podcast, entrou lá para dar aquela profissionalizada no trabalho. E teve também uma galera que trabalha com marketing, que foi entender como a gente criou podcast para marcas como Red Bull, HBO, 99, Quinto Andar. Agora, se você ouvir isso aqui depois do dia 14 de abril,
Aí eu só lamento, porque as inscrições já vão ter fechado, porque a jornada do podcast, né, não vai ficar dando play em videozinho não. Tem grupo de Telegram de apoio, tem aula ao vivo, tem muito conhecimento para a gente compartilhar sobre produzir podcast. Então as inscrições são por tempo limitado, então corre aí, até porque eu não sei nem te dizer quando vai ser a próxima turma. Acesse aí agora ampere.audio/ao vivo, porque em 2023 a sua ideia de podcast vai do zero ao play. Mas você falou de Braincast aí, eu quero te perguntar umas coisas de Braincast, porque a primeira coisa que eu penso em Braincast nessa conversa aqui é que provavelmente as pessoas que te escutam no Braincast, esse programa aqui é onde elas mais estão ouvindo a sua voz, né? Porque você é o que literalmente que menos fala do Braincast. Como é que você se vê, vai pro programa 500 aí? Como é que você vê seu papel? Como é que é o teu processo de trabalho? Já avisando para todo mundo que não existe processo de trabalho, o programa é gravado na terça e na segunda o Merigo está perguntando qual o tema. É isso, qual é a pauta? Mas, e aí, fora isso, como é que é o teu processo de trabalho e como é que você se vê no Braincast? Cara, eu acho que a gente começou o Braincast 1. Já tem mais de 500, né? Porque zerou a contagem. Verdade, é mesmo. Quando a gente zerou a contagem em 2012, que a gente teve o Braincast lá em 2006, quando o vídeo explodiu tudo, a gente parou de fazer vídeo, quando voltou, zerou a contagem. Cara, como eu me vejo... Assim, eu vou falar uma coisa aqui que... Você pode usar depois como corte, que a galera tem feito, né? Vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui. Nunca falei agora, mas eu vou falar aqui. Que é assim, eu adoro os podcasts que é só a gente, né? Uhum. Que é só os amigos ali. Adoro receber convidado, conversar, mas assim, eu acho que o mais legal, quando a gente inventa uma pauta que vai ser eu, você, o Maron, o Marco, o Higino, a Ana, a Bia, não posso esquecer ninguém, né? O Yasura, tem que falar todos, senão... É isso, todo mundo zoa, né? Podcast é uma conversa de bar. Mas a gente faz isso há 15 anos, exato, a gente pode. Exatamente. Que era isso, a gente ficava antes, as gravações, a gente sempre se encontrava no bar antes de gravar. Cara, 1h30, 2 horas ou 3 horas que a gente ficava no bar, eram vários programas ali, né? Aquelas conversas todas eram vários programas. Então, replicar isso dentro de uma gravação de podcast, conseguir estabelecer qual vai ser o tema, vamos fazer um início, meio e fim para organizar, né? E valorizar o tempo que o ouvinte vai ouvir, eu acho que é o que eu mais gosto, assim, sabe, de fazer. Como que eu pego aquela conversa que a gente, às vezes, ficava filosofando horas e horas no bar sobre o futuro da internet, do conteúdo digital e da vida, do universo e tudo mais, como que eu transformo isso numa conversa de 1 hora que vai ser legal para os ouvintes, né? Então, o Braincast, no fim das contas, é uma construção completamente coletiva, né? Se eu fosse eu sozinho, não existia Braincast, porque o meu trabalho, na verdade, é o mais fácil, assim. Eu preciso, vou decidir um tema que vai ser legal e todo mundo possa conversar e que caibam várias pessoas do Braincast, mas, no fim das contas, aquela conversa, né? Por isso que eu falo pouco no Braincast. Esses programas que eu falo pouco são os melhores, né? Que é quando a discussão está acontecendo porque uma pessoa vai provocando a outra e essa conversa, ela rola, né? Eu só preciso ficar de olho e, putz, agora eu vou encaixar uma pergunta aqui que vai levar o papo para lá, para não esquecer de falar disso, vou aproveitar aquele ponto que o Chris falou ali para puxar mais para aquele lado. É um trabalho de gandula, sabe? E em 2018 eu dei uma aula de podcast na SPM Amavá, me chamou lá, e era assim, mostra o processo, como é que você faz a pauta, como é que você faz isso aqui, lá. E aí uma das coisas que eu fiz, eu peguei um Google Docs, que você compartilha de pauta, não sei pra quê, porque ninguém lê, mas você compartilha com a gente a pauta, e eu lembro, era dos unicórnios brasileiros. E assim, eram 10 páginas de pauta, com todas as informações da 99, do não sei o que lá. E eu falei para os alunos, eu falei assim, cara, nenhum de nós na mesa, e provavelmente nem o Merigo, fala aquilo ali, mas para mim aquilo é a partitura que está na tua frente, isso, e você está ali assim, peraí,
Se alguém perguntar qual o faturamento anual da 99, eu sei que tá aqui. Você ficava lá com o iPad, assim, vai. Tanto que existe, exato, ficava procurando algum dado, ou, isso aqui já foi falado, vamos para próximo. Assim, eu acho que quando eu pego uma pauta que a gente decide que vai fazer, se for de um assunto sério, assim, né? Eu acho que eu consigo bem escolher que caminhos, e é muito baseado até no meu gosto pessoal, né? O que eu gostaria de discutir, de ouvir, de perguntar numa conversa sobre isso, né? Quais são as curiosidades ou mesmo as críticas que eu gostaria de fazer a esse tipo de coisa. Então, acho que eu boto muito a minha visão já tá nessas perguntas, né? Nesse caminho que eu vou tentar seguir. A gente vai terminar esse programa mais para um lado crítico, ou vai terminar para um lado, não, oba-oba, isso é super legal. Então, acho que eu boto mais o meu viés aí nessa curadoria de quais são as grandes perguntas e questões daquela pauta. Mas o mais legal é jogar isso pra galera e deixar com que a conversa aconteça. Às vezes tem muita discussão, às vezes não tem, você tem que levar a pauta para outro lado, né? Já aconteceu várias vezes, de putz, o que a gente achou que ia durar a conversa inteira durou 5 minutos. Todo mundo já matou isso aqui, então você tem que conseguir. O que mais que eu posso extrair? Já aconteceu a pauta está definida, no meio do caminho, falando, não, isso aqui vai ter que virar outra coisa, e leva o programa para outro lugar, e aí muda a pauta, gente, porque isso aqui ficou ficou muito mais legal do que a pauta que a gente tinha criado no começo, sabe? Então, acho que tem mais esse trabalho de fazer essa mediação, né? E de permitir que, e é por isso que eu gosto de conversar entre amigos, né? De fazer com que aquela conversa seja autêntica de verdade, assim. Mas eu acho que, você falou, os seus programas favoritos são que é a gente, acho que todo mundo concorda com você, inclusive os convidados, assim. É isso, assim, eu concordo com você. Tem que ter um convidado para não falar besteira, para trazer. Um assunto muito específico e tal. E eu acho que você só... Porque a gente vive, e talvez, sei lá, se você me perguntar qual que é o segredo do sucesso da audiência do Braincast, por que tem pessoas que escutam e gostam... Porque é isso, né? Você tá fazendo podcast, publicando toda semana e tal... E aí, putz, ninguém engajou, ninguém falou nada. Né? Mas experimenta ficar uma semana sem publicar. Sim. Porque aí começa, cadê? Não teve episódio? Cadê o episódio? Tá morrendo aqui. Mas para falar que nem podcaster, estamos indo pro fim. Duas perguntinhas para você. Que é, se você é o cara da inovação da tendência, faz uma inovação que eu quero ver. Você é o comediante, né? Uma piada aí. O que você acha que vem aí? O que é o futuro da internet, ou do podcast, ou Você me deu... Eu ia te perguntar se é otimista ou pessimista, acho que eu até cheguei a te perguntar e me parece que tende para o pessimismo, tá tudo certo. Mas o que você acha que acontece agora? O que vem por aí? Não sei se eu sou pessimista. Eu acho que, obviamente, tenho desconfianças e azedumes em relação a algumas coisas, mas quanto mais eu vejo isso, né? Elon Musk, essas coisas, mais eu tenho certeza de que a gente, tem um papel importante nesse negócio, sabe? Nessa fazendinha da internet aí, a gente tem um papel importante de continuar separando o fogo da fumaça, sabe? Eu acho que isso é essencial. Uma das palestras mais legais que eu vi lá no SXSW foi da Molly White. Ela é programadora, mas começou com um blog. O site dela é sensacional. Que é Web3 is just going great. É muito bom, cara. Eu não conheci lá. É esteticamente legal e o tom do site E é um blog, né? É um blog. Ela é crítica da Web3, dos criptos. Ela tem até um contador lá no site dela de quantos bilhões já foram perdidos com a Web3. E quando eu vi ela falando, eu falei, cara, é isso, porque ela assim, eu não sou, muita gente já falou que eu sou jornalista pelo que eu tô fazendo, eu não me considero, mas talvez eu deva rever, porque realmente eu virei essa pessoa. Ela é alguém que acompanha todo esse universo de inovação da Web3, de não sei o quê, e é uma voz que virou uma voz com autoridade crítica sobre isso. Então, ela tem esse nicho dela de falar de Web3, mas tem a visão crítica. E, cara, quanto mais as coisas acontecem, mais vai provando que ela tá certa, né, em fazer isso. Esse tipo de trabalho, de senso crítico, né, eu nunca consegui muito botar a mão no que eu faço. Já fui chamado de chato, muitas vezes, você é chato, você é crica, né? Eu falo, cara, será que eu devo levar para esse lado de que eu sou chato?
Ou eu posso levar para lá, não, cara, eu acho que eu tenho um senso crítico. Pode ser chato para muita gente, posso ser pedante, posso ser sei lá o que para muitos outros, mas eu acho que é o que eu gosto de ter isso, sabe? Eu acho que faz parte do meu dia a dia, do meu trabalho e das pautas que eu levo pro Braincast, das coisas que a gente fala no Braincast. Esse senso crítico eu acho que é vital, sabe? De eu olhar para uma modinha, para uma tendência e falar, puta, eu não, isso aqui acho que não, ou isso aqui acho que sim. Eu quero te informar que essa é a resposta da pergunta que eu te fiz que você não soube responder, que era por que as pessoas continuam voltando e o valor que as pessoas veem em você. Pois é, eu acho que é isso, não só em mim, mas como em todos nós ali do Braincast, sabe? São pessoas que não estão deslumbradas com qualquer coisa que aparece. E quando a gente estiver deslumbrado, pense bem, porque eu acho que tem coisa aí, sabe? E é de cada vez mais... Eu não acho que a gente tenha a fórmula secreta, ou somos cristalzinhos especiais da internet, nem nada. Mas eu acho que é um elemento que é raro, sabe? No nosso mercado. Porque acho que vai ter pessoas que ou são ingênuas para conseguir enxergar o que tem debaixo de uma nova tendência ou tecnologia. E tem os espertos que vão tentar se aproveitar. Sabe que não é tudo isso, mas vão tentar se aproveitar ao máximo para faturar em cima. No mínimo tem um interesse financeiro na parada. Que tipo, a gente quando eu falava, não, o Facebook é animal, não sei o que lá, bicho, me pagava o salário, era assim, não é que eu mentia, mas assim, eu tava lá dentro literalmente comendo a comidinha do Facebook, falando, cara, é isso aqui, faz sentido. E a pergunta final é, se formos para o futuro, vamos para o passado, que recadinho você daria pro menino Carlos, o redator do site Notícias da Copa? Nossa Senhora, Notícias Você da diria Copa. para ele agora, a máquina do tempo mandou um recadinho para ele. Ia falar, compra ações da Apple. Não, isso, exatamente, só isso. Compra ações da Apple. Caraca, o que eu diria? Difícil essa pergunta. Cristiano. Aí, tá vendo? É isso aí. Cara, eu não sei, não ia dizer nada muito importante, não. Só, talvez, confiar mais no meu taco. Boa. Assim, não se questionar tanto, sabe? Em relação a controlar algumas ansiedades, sabe? Assim, as coisas vão mudar muito, as coisas vão vão ter tsunamis, mas se mantenha fiel ao que você... Parece frase de coach, né? Tem uma coisa que eu fico... Até eu e a gente tira muito sarro dessas frases feitas. Tudo vai ficar bem, né? Eu odeio isso, tipo, alguém tá super mal, você chega... Não, vai ficar tudo bem, não se preocupa. Como não? Como não me preocupar? Eu vou ficar... Agora que eu não vou ficar... É um vírus mortal! Isso. Exatamente. E eu tô sendo essa pessoa agora, né? Mas é isso, assim, não ter controlar essa ansiedade, né? Até pra sua saúde mental, né? Você não ficar despirocado da cabeça cada vez que não, puta, você tem que fazer isso, agora é isso, agora é aquilo. Se você for ficar desse jeito, você fica maluco. Eu não tô dizendo pra você tampar os olhos e não olhar pro lado, porque o nosso dia a dia, o nosso trabalho sempre foi isso. Sempre foi ficar sabendo de coisas, né? O Yasuda trabalhou um tempo comigo lá na Fisher, ele falava, quando perguntavam o que a gente fazia, ele falou, meu trabalho é saber das coisas. Quando alguém me perguntar, eu preciso saber. Então a gente nunca fechou os olhos pra nada, mas tem que ter parcimônia, né? Tipo, no que... Pera lá, vamos ver bem como é que é, botar o pezinho antes de saber se eu vou mergulhar, sabe? Então, eu acho que é isso, porque acho que isso controlaria muitas dos sofrimentos, ansiedades dos últimos anos. Seriam mais fáceis se eu soubesse, a estrada vai ser difícil, sabe? Vai ter muito buraco e muita coisa vai estar te chamando a atenção o tempo inteiro e vá com calma, sabe? Mas segue na estrada que ela tá indo pra um lugar legal. Talvez, não sei se vai chegar lá no fim, vai ser um lugar legal, mas... Mas tinha uns graus, vai com mais tranquilidade, cara. Eu acho que isso é uma coisa que eu demorei muito a aprender, assim, sabe? Eu sempre fui muito de viver os meus dias, né, como empreendedor da internet, né? Sempre me questionando de que vai vir alguma coisa nova e vai me matar e que vai acabar com tudo que eu faço, de que vai mudar tudo e amanhã não é mais nada disso, mas ninguém se importa. Eu sempre fiquei muito, né? Botava a cabeça no travesseiro, puta, e agora? Como que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? O que eu tenho? Pra que lado que é? E isso consome muito do seu espaço mental, né? Da sua cabeça. E eu acho que ter mais uma tranquilidade de... Cara, as coisas mudam, mas tem coisas que você tem controle e outras não, sabe? Então, se manter mais calmo, assim, eu acho que... Isso é uma das coisas, e a outra eu falaria
pra nós dois. Vamos botar cara no vídeo? Chega de ficar pensando, penteando luz e microfone escondido, sem medo de ser influenciador digital. E aí, galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Braincast. Tô aqui com o Cris. Vou tentar imitar o Ezra Klein. Carlos Merigo, muito obrigado. Eu não vou pedir três livros. Nossa Senhora. Obrigado, Merigo, aí, por essa conversa aí. Bom demais. Sinto lisonjeado em abrir esse momento de vídeo do Boa Noite Internet. É isso aí, tô muito feliz. Valeu. Muito bem. Beijo. E aí, internet, é isso. Essa foi a primeira entrevista da nova temporada do Boa Noite Internet. Fiquei muito feliz no fim desse episódio. Eu tava naquela vibe, eu adoro meu trabalho, isso é maravilhoso. Foi muito boa a conversa com o Merigo. Espero que vocês tenham gostado, tenham sentido esse clima, essa felicidade no fim. Esqueci, inclusive, de tirar uma foto com o Merigo lá no estúdio. Essa coisa, é isso que a gente falou no programa, né? Essa coisa de social media, tem que fazer os stories, tem que fazer não sei o quê. Esqueci, foi super legal e tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou. Eu gostei muito dessa história esse ponto de vista dele, de que a cura, né, para ser dinossauro do digital não é ficar só jovem, empolgado de novo, achar tudo legal, entrar de cabeça em tudo, mas que por outro lado também é abraçar a incerteza, juntar esse senso crítico que ele falou com, incerteza, sei lá o que vai dar. Então muito legal, eu tô sentindo o Merigo mais feliz, mais soltinho, mais leve, criando conteúdo agora. Foi uma conversa muito boa. Eu sei que é um chavão falar isso, mas eu realmente queria ter ficado lá muito mais horas conversando com ele, perguntar outras coisas para ele. Enquanto eu estava editando aqui, eu fiquei, caramba, não, tinha que ter falado mais isso, mais aquilo. O que é, por sinal, uma transição suave para falar que quem é assinante do Boa Noite Internet Gold, quem apoia a gente aqui financeiramente, quem ajuda a pagar os boletos aqui do Boa Noite Internet, vai ter acesso à íntegra da entrevista dessa conversa que eu tive com o Merigo, mais ou menos uns 30 minutos a mais de papo, onde, você vai ouvir um pouco mais de detalhe do que a gente falou, né, as coisinhas que eu tirei ali. O Merigo também comenta bastante o início da carreira dele na publicidade, e eu fiquei até pensando aqui que quem tá querendo fazer podcast aí, quem tá querendo entender de roteiro, de edição, vai servir também para ver as partes que eu cortei, aquela piada que a gente sempre faz, inclusive que a gente fez nesse programa, que é que o editor deixa a gente mais inteligente. Então você vai ver as partes burras lá que a gente tirou, que a gente falou na hora lá e que eu tirei. O episódio inteiro tá disponível no feed secreto para quem é assinante do Boa Noite Internet, que você libera quando apoia a gente aqui acessando o quê? O boanoiteinternet.com.br/assine. Dá para assinar de tudo que é jeito, você já sabe. E você já sabe também que é o quê? É super barato, é o preço de uma coquinha zero por mês. Você ajuda a gente aqui a continuar fazendo o trabalho. Se você já é assinante do Boa Noite Internet, entra lá no site, só colocar o seu usuário e senha. Aí na área do assinante vai ter um link personalizado, secreto, para botar no seu tocador de podcast preferido, menos o Spotify, que ainda não deixa colocar feed personalizado, né? Ajuda nós aí, Spotify. Mas tá tudo explicado lá no site. Qualquer coisa também, qualquer dúvida, é só falar comigo no Instagram, no @CrisDias, ou lá nele, no melhor Discord, que você também encontra o link lá no site no boanoiteinternet.com.br. Então vamos lá, olha só o valor agregado de você apoiar o Boa Noite Internet. Além das entrevistas completas dessa temporada, tem a newsletter do Boa Noite Internet, tem os grupos exclusivos no Discord, tem o seu nomezinho lá em dourado no Discord para você tirar onda, e tem também o quentinho no coração de estar apoiando aqui o Boa Noite Internet, ajudando a gente a seguir contando histórias e tendo conversas que nem essa. Muito obrigado a quem apoia, vocês são incríveis, vocês são show. E semana que vem tem outra entrevista aqui, dessa vez com uma pessoa que é o contrário do dinossauro do digital, mas aí você vai ter que esperar até domingo, 20 horas, para saber quem é. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere, a edição de som é da Jéssica Correia, edição de vídeo do Pedro Hassan, produção do Gui Pinheiro e da Ana Marão. Até a próxima semana. Ampere.